Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Tá eu e o Marcos aqui novamente e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante mesmo. É algo que surgiu em um dos momentos. O Marcos também faz parte da minha célula e aí na célula a gente começou a conversar sobre isso e a gente, fora que viu, a gente tava mais de 1 hora e meia já falando sobre o assunto. Então a gente decidiu também gravar esse assunto aqui para o canal. E a gente vai falar um pouquinho sobre o fruto, né? O que a Bíblia diz sobre fruto, o que é o verdadeiro fruto. Então, acredito que esse assunto aqui vai abrir muito a mente de vocês e vai tirar um peso gigantesco das costas de vocês, assim como tirou da nossa também, porque a gente tem uma visão totalmente contrária, até mesmo que a Escritura liga a fruto, mediante aquilo que nós ouvimos a nossa vida toda. Né, Marcos? Exatamente. Exatamente. Legal. Então, É. galera, para começar, o que é o fruto, né? A gente, na célula, sábado passado, agora, a gente estava estudando um pouco sobre fruto e o texto que a gente usou, né? Deixa eu até abrir aqui. O Novo Testamento fala muito sobre fruto, né, Adriano? Muito. Tem muitos textos bíblicos que falam sobre frutos. Ó, o texto que a gente usou estava lá em Jeremias, né? E aí fala Jeremias 17, que diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então esse foi o texto que a gente estava usando na célula, e aí a gente vai destoar um pouquinho sobre o que é esse realmente fruto, porque como o Marcos falou, no Novo Testamento fala muito sobre fruto, né? Precisamos dar frutos, quais frutos, então a gente fala um pouco sobre isso. Então, Uhum. acredito que se eu perguntasse para todos que estão assistindo aqui agora, o que é dar fruto? A grande maioria de vocês responderia ganhar almas para Jesus, não é verdade, Marcos? É verdade. E não é bem isso, né? Realmente. É, a Bíblia, a Bíblia não menciona, não fala que frutos é ganhar almas, né? Ganhar almas, né? Quando você lê em Gálatas capítulo 5, versículo 22, né, que fala sobre frutos, especificamente, né, definindo o que é frutos, tem que ver mais com caráter, nosso caráter, né? Exatamente. Mansidão, bondade, amor, fé, né? Paciência, temperança que fala, né? Ah, todas essas coisas são frutos, são coisas relacionadas a nosso interior, né? Nosso caráter. Se você buscar, né? Eu busquei alguns artigos e algumas coisas antes de gravar esse vídeo, né? Para ver todos os versículos que falam sobre fruto, que existem na Bíblia. E se você ler 90% de todos que falam sobre fruto, no sentido de a gente precisa dar fruto, ele fala sobre atitudes e mudanças internas. Não é para Exatamente. com o outro. Nós não conseguimos gerar alguém, nós não conseguimos gerar uma vida em Cristo, tá ligado? Acho que é isso que a gente está tentando desmistificar. Esse peso que por muitos anos a igreja, não só brasileira, mas acredito que muitas igrejas na América acabaram ligando o dar fruto a ganhar almas. Sendo que, na verdade, biblicamente falando, essa ligação não existe. Não Uhum. existe a palavra dar fruto ligado a ganhar pessoas para Jesus. No Novo Testamento e nem no Antigo Testamento. A próprio Jesus fala, né? Permaneceis em mim e darás fruto. Então, Uhum. esse fruto que Jesus está falando, e se a gente for mais específico ainda, tem um fruto específico que a palavra cita, que é o fruto do Espírito, fala sobre Uhum. mudança de vida. E existe Uhum. um texto que eu gosto muito, que ele fala sobre nós precisamos gerar frutos de arrependimento. Está em Uhum. Mateus 3,8, diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando fala arrependimento, não tem como eu me arrepender pelo meu irmão. Eu me arrependo pelas coisas que eu fiz. Então, quando Nossa, fala legal. produzir frutos de arrependimento, está ligado diretamente àquilo que eu tenho internamente. Exatamente.
sabe? Então, pode falar. E é interessante assim, o fato que a Bíblia usa a palavra fruto, comparando nós a uma árvore, né? A gente vendo uma árvore que dá frutos, as pessoas que veem a árvore para pegar o fruto, né? Não é a árvore que vai até a pessoa. Exatamente. Então, assim, quando nossas atitudes, nossa vida muda, né? A pessoa vai ver essa mudança, vai ver essas atitudes totalmente diferentes do mundo e eles vão se sentir atraídos a isso. E eles vão vir até nós para participar desse fruto. E como resultado, eles também vão ser convertidos, né? Exatamente. A gente olha pela vida de Jesus, né? Jesus, ele chegava nas pessoas e as pessoas, o máximo que Jesus falava para as pessoas é: vem e segue-me. Mas as pessoas iam até Jesus. A palavra cita em várias vezes onde Jesus caminhava e grande multidão o seguia. Seguia pelo quê? Porque ele emanava algo. Algo saía dele, sabe? Então, o que era isso? Era o fruto. Era o fruto que Jesus manifestava. A vida dele manifestava algo que atraía as pessoas. Então, a consequência de gerar bons frutos, sim, vai culminar em outras pessoas serem ganhas para Jesus. Mas não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Não necessariamente o próprio fruto é ganhar almas para Jesus. Mas gerar bom fruto faz com que naturalmente as pessoas se acheguem até você. E por muitos anos, acredito que não só eu, muitos de vocês já pensaram da seguinte forma: cara, esse ano eu não ganhei ninguém para Jesus. Faz 2 anos que eu não ganho ninguém para Jesus. Faz 5 anos que eu não ganho ninguém para Jesus. Eu acho que Jesus está perto de cortar a minha árvore e me lançar no fogo. Porque tem aquele versículo que árvore que não dá fruto, ela tem que ser cortada e lançada no fogo. Então, se fosse realmente fruto ligado a ganhar almas, acredito que boa parte dos cristãos e de todas as pessoas do mundo já teriam sido consumidas pelo fogo. Por quê? Porque nem todo mundo tem um chamado evangelístico. Nem todas as pessoas, de fato, conseguem diretamente impactar vidas através de uma pregação ou de um convite. Mas todos nós temos o poder de impactar vidas através do nosso testemunho. Que isso é gerar frutos, eu acho. Um dos maiores poderes do fruto é atrair pessoas, sabe? Exatamente. Eu tenho alguns amigos, Marcos, que até hoje eles não são convertidos. São grandes amigos, assim, que eu por muitos anos e até hoje clamo pela vida deles. Gostaria que eles tivessem um encontro verdadeiro com Jesus, mas isso ainda não aconteceu, né? O Espírito Santo ainda está trabalhando na vida deles, mas eles ainda não foram convencidos da justiça, do juízo e do pecado. Eles ainda não tiveram encontro verdadeiro com Jesus. Só que, quando eles estão maus, quando eles estão passando por algo difícil, meu nome vem na cabeça deles, eles entram em contato comigo pedindo para me orar. Muitas vezes eles chamam eu para conversar porque eles estão passando por algo ruim. Por quê? Porque eles enxergam algo em mim que outras pessoas que ele conhece não têm. Certo. Sabe? Isso não estou me falando para me gabar nem nada, mas é porque o fruto que o Senhor está gerando em mim tem causado isso, trazido isso para a vida deles. Eu lembro até uma vez, a gente estava num parque ecológico que tem aqui em Dayatuba, ia ter um show da banda deles, né? Eles têm uma banda, e aí a gente tava mexendo nos fios e precisava fazer meio que uma gambiarra num poste de energia para chegar a energia na onde a gente queria lá. E aí tava naquela briga, quem vai, quem vai, quem vai? Aí eu lembro que saiu isso da boca deles. Ah, manda o Adriel ir, porque se ele morrer, ele é o único aqui que tem certeza que vai pro céu. Tá ligado? Tipo, cara, eles reconhecem o fruto que tá em mim. Realmente. Ainda e a gente às vezes acha que a gente não tá sendo um bom exemplo, ou influenciando eles, mas a gente não sabe o impacto que a gente tem positivamente assim para a vida deles, né? Exatamente. Então, eu acho que esse fruto, né? A Bíblia fala sobre um fruto específico, eu acredito que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também, que é o fruto do Espírito. Só para comentar um pouquinho mais do que você falou, você lembra o exemplo de Zacarias, que Jesus ele estava uma grande multidão, Zacarias estava seguindo Jesus, né? Porque ele sentiu atraído a Jesus. E aí Jesus falou para ele,
Jesus falou para Zacarias, foi Zacarias, né? Desce daí dessa árvore que hoje precisa ir na sua casa, né? Então, assim, ele somente foi na casa de Zacarias. Jesus não falou o que ele tinha que fazer. Ele simplesmente foi na casa para ter comunhão com ele. E como resultado disso aí, Zacarias voluntariamente ele decidiu mudar a vida dele, né? Devolver aquilo que ele roubou, né? E é assim que a gente ganhamos também. Quando o Espírito Santo gera frutos em nós, as pessoas vão se sentir atraídas a nós, né? E quando a gente faz amizade com eles, como resultado desse relacionamento, eles vão mudar também. E isso vai ser uma coisa voluntária também. Exatamente. Por nossa influência, eles também vão ser levados a uma mudança, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, porque também uma outra mentira que muitas vezes foi falada e colocada na nossa mente é que nós não podemos nos assentar na roda dos encarnecedores. Isso é palavra bíblica, isso é real. Mas a palavra, quando cita sentar, fala sobre comunhão. Todo momento que você procurar na Bíblia sobre o fato de sentar à mesa, está falando sobre comunhão, compartilhar aquilo que todos estão fazendo. Então, quando a palavra diz se assentar à roda dos encarnecedores, não está falando sobre o fato de você ter relacionamento ou ter amizades com pessoas que ainda não são convertidas. A palavra, pelo contrário, o Senhor nos estimula isso. A palavra está falando que a gente não pode ser conivente com o pecado, sabe? Não se assentar às rodas dos encarnecedores é não ser também conivente e participante do pecado alheio. Sabe? É viver uma vida de pecado com pessoas que ainda não tiveram o conhecimento ou que ainda não foram salvas através do sangue de Jesus. É esse o sentido. Por isso que o relacionamento não tem nada a ver com isso. Não é, esse texto não se encaixa nesse momento de se assentar aos conhecedores é não compartilhar do pecado, né? Exatamente. Outra coisa que eu lembrei também, a igreja primitiva, você lembra que antes que Jesus ia ascender no céu, ele estava conversando com seus discípulos, né? Ele falou para eles, não vai para o mundo, não vai para o mundo ainda, até que você seja revestido com o poder do Espírito Santo, tá? Então ele falou para eles não mexer, ficar quieto e esperar que o Espírito Santo desça sobre eles. Eles recebem poder, né? Exatamente. A gente sabe que os frutos vêm do Espírito. Exatamente. Né? Então, você vê como que é? Primeiro, a gente tem que focar em ter comunhão com o Espírito Santo, né? A gente experimentar, ter uma experiência viva com o Espírito Santo, para nós ter esse poder para atrair as outras pessoas, né? Porque lembra, quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja primitiva, foi o povo que estava rodeado aí já, que eles vieram para saber o que estava acontecendo, né? Exatamente. E aí os discípulos, os apóstolos, que aproveitaram da oportunidade para falar sobre o evangelho, porque eles já estavam prontos já. Eles viram a manifestação do Espírito Santo e era só falar sobre Jesus e, como resultado, multidões se converteram. Logo depois disso a gente pode ver que eles se reuniam em comunhão todos os dias, né? E a Bíblia disse que o Senhor acrescentava aqueles salvos que deveriam ser salvos, né? Exatamente. Então você percebe como frutos, né? A gente tem que focar em fruto no Espírito, comunhão com o Espírito Santo, né? Que vai gerar frutos. Como resultado, o evangelismo é o Senhor que vai dirigindo, orquestrando, né? Exatamente, e é justamente esse o ponto, sabe? Se você tem esse peso nas suas costas hoje de falar, cara, eu não estou conseguindo ganhar pessoas para Jesus, tire o foco de ganhar pessoas para Jesus e coloque o foco em ter intimidade com o Espírito dele, com o Espírito do Senhor. Porque a consequência de ter uma vida de intimidade com aquele que gera o fruto vai fazer com que a árvore esteja saudável, assim como a palavra que eu li no começo fala, que ainda no tempo de sequidão as folhas estarão verdes e dará fruto. Então, se você tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus e aquilo gera frutos de arrependimento em você,
isso é como se abrisse autorização, como se abrisse uma porta para que o Espírito Santo possa manifestar o fruto dele. Que o fruto é paz, longanimidade e todos aqueles frutos que nós já vimos que a palavra cita. Então, esses frutos, por muitas vezes também, nós como cristãos somos cobrados em gerar esses frutos. Não sei você, Marcos, mas muitas vezes a pessoa fala assim, você tem que gerar o fruto da paz, você não viu lá? Você tem que gerar o fruto da longanimidade, da bondade. Cara, esse fruto não sou eu que gero, não existe nada de bom em mim suficiente para que eu gere os frutos. Por isso que a palavra diz que o fruto é do Espírito. Então, para que o fruto gere o Espírito, eu preciso estar em plena comunhão com ele e a ponto de ele ter total liberdade de gerar o fruto. Né? Exatamente. Ó, e você, se você percebe, em Romanos 6:23, que diz assim, o paga do pecado, o salário do pecado é a morte, né? Sim. Mas o dom de Deus é vida eterna, né? Sim. E a gente percebe que o pecado é relacionado às obras da carne, né? Obras, algo que você tem que fazer, requer esforço. Mas nós frutos do Espírito, porque fruto implica que deveria ser algo natural, né? Sem esforço. E essa é uma coisa, Adriel, que acho que faz com que muitas pessoas não entendem esse princípio, né, do fruto, né? E faz com que muitas pessoas desanimem e saiam da igreja, porque eles acham que eles têm que se esforçar muito para gerar frutos. Não, porque se você vê uma árvore não se esforça para dar frutos. Exatamente. Né? Ele apenas recebe aquilo que vai contribuir para o seu crescimento, para depois dar frutos. Então, assim como uma árvore recebe aquilo que contribui para seu crescimento, como água e sol, e bom solo também, né? Nossa parte também é deliberadamente, conscientemente, receber aquilo que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. Mas os frutos deveriam, como resultado, sair naturalmente, tá? Então, isso, para mim, quer dizer que obediência é resultado à comunhão com o Espírito Santo. Obediência não deveria ser uma coisa que você se esforça muito para fazer, deveria ser uma coisa natural, tá? O que se seria a nossa luta é comunhão com o Espírito Santo. Sim, né? sim. E é muito real, né? A palavra diz também lá em João 15:8, fala aqui, nisto é glorificado meu Pai, que deis frutos, assim sereis meus discípulos. E aí ele diz em João 15, mesmo no versículo 5, um pouco antes, ele diz que ele é a videira e nós as varas. E quem está nele, a palavra diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por isso que quando você fala aqui, tem muita gente que pensa que tem que se esforçar muito para obedecer, se esforçar muito para gerar fruto. A própria palavra diz que não, porque sem Jesus nada nós podemos fazer. Então, quem faz a obra é o Senhor, sabe? Ele diz que nele está o querer e o realizar das coisas. Então, a nossa função em tudo isso é buscar, sim, aí sim entra a luta, que nem você falou, que é buscar a comunhão com o Espírito, sabe? Então, se você que está assistindo esse vídeo aqui, olhar para você e falar assim, cara, faz muitos anos que eu não sei o que é ganhar alguém para Jesus, que não, diretamente eu não tenha ganhado alguém para Jesus. Mas olhe para si mesmo e se analise. Paulo muitas vezes fala para que a gente precisa se analisar a nós mesmos. Se analise e veja quais frutos têm sido gerados através da sua vida. Os frutos do Espírito têm se manifestado através da sua vida? Se sim, você está sim fazendo o Senhor feliz. A palavra diz que o Senhor é glorificado através dos frutos que é gerado de nós. Mas quem gera é o Espírito Santo. Ou seja, se bons frutos têm sido gerados de você, é porque você tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Agora, se você não tem gerado frutos, aí sim você tem que voltar as suas raízes para o ribeiro novamente. Isso. Para que a saúde da árvore seja gerada e aí o Espírito Santo possa gerar os frutos. Então, o fruto não é uma vida ganha para Jesus. Até porque nós não temos o poder e nem a autoridade para gerar a salvação. Isso está em Jesus. Está no Espírito dele. Isso não está na gente. Nós não geramos, a alma não é um fruto.
É isso que a gente tem que entender. Uma nova alma que ganha para Jesus, ela não é fruto. Ela é uma nova árvore. Exatamente. Nós apenas damos aquilo que a pessoa vai se alimentar. É verdade. Qual é o recipiente que mais carrega sementes da árvore? É o fruto. Quando você corta um fruto, o que tem dentro? Semente. Então, quando a pessoa se alimenta do fruto, ela está ingerindo a semente daquilo que nós plantamos nela. E aí, a terra boa faz com que brote uma nova árvore. Ou seja, até porque, Marcos, eu estava conversando com o Luciano, um outro amigo nosso, a gente estava compartilhando algumas coisas, e uma coisa que veio na nossa cabeça foi o seguinte: se realmente o fruto fosse uma nova vida que já chegou a Jesus, esse fruto, a palavra diz que você conhecerá a árvore, a qualidade da árvore pelo fruto que ela dá, correto? Certo. Só que muitas vezes as pessoas que nós evangelizamos, elas não permanecem em Cristo, por N motivos, por qualquer motivo que seja, pela vida da pessoa, por realmente não ter entendido verdadeiramente a graça e tudo mais, pode ser que ela saia. Isso quer dizer que nós somos mal cristãos porque ele não permaneceu? Sendo que a palavra diz que nossos frutos têm que permanecer. Que frutos que permanecem? Eu não consigo forçar ninguém a permanecer em Cristo. Mas aquilo que eu faço e aquilo que eu manifesto, isso sim, através do Espírito Santo de Deus, eu consigo ter o controle. Por quê? Exatamente. Porque só depende da minha vida no Espírito Santo. Só depende de eu lutar diariamente contra a minha carne para que o Espírito seja maior que a carne. Exatamente. Justamente isso. Né? E sabe, você falou uma coisa aí que foi interessante, assim, que se você não consegue, muitas pessoas, eles veem que eles não estão gerando frutos, eles acham assim, bom, então tenho que me esforçar mais, tenho que ir mais na igreja, sabe? Tenho que falar mais de Jesus. E eles negligenciam intimidade com Jesus, que é o raiz, como você falou, né? É o raiz. E você sabe que, assim como o que sustenta a árvore, né? O que absorve os nutrientes, né? É por meio do raiz. E a gente não vê o raiz, é oculto a olho, né? E assim mesmo assim como o raiz é oculto, as pessoas não podem ver com o olho, o que nós fazemos na intimidade, assim, atrás de quatro paredes, realmente importa mais, né? Que é intimidade com Jesus, comunhão com Ele, né? Exatamente. Isso que vai ser nossa raiz, que vai gerar frutos, né? Então não é você ver, nossa, minha vida não tá, eu não estou experimentando vitória, tenho que me esforçar mais. Você tem que esforçar, mas no lugar certo. Né? Você tem que se esforçar para fixar seus olhos em Jesus, né? Na intimidade, né? E com isso a gente não está falando que a igreja não é importante. Isso a gente não está falando que você ser discipulado ou ter pessoas que caminham com você não é importante. Sim, é muito importante, porque ter outras árvores saudáveis ao teu redor faz com que você também permaneça saudável. Então, tudo isso é importante. Só que muitas vezes nós temos ligado a vida espiritual a eventos espirituais. Nós temos ligado eventos religiosos como divisores de água na nossa vida, sendo que verdadeiramente o que transforma a nossa vida é a intimidade, é aquilo que nós fazemos no secreto. A palavra diz: fecha a tua porta, a porta do teu quarto, entra e conversa em secreto com o Senhor. O público, ele vai, sabe, manifestar. Ou seja, nós necessitamos entender que o maior fruto que o Senhor espera de nós é que nós venhamos ter intimidade a ponto de estar saudáveis para Ele manifestar a obra dele. É isso. Nós somos apenas uma árvore. A palavra diz que nós somos árvore. Então, se nós somos uma árvore, qual é o objetivo de uma árvore frutífera? Dar frutos. Só que para isso ela precisa estar saudável. Então, se você olha para a sua vida e se sente hoje cabisbaixo, desmotivado, porque você não tem sido muito efetivo evangelisticamente, eu te digo, pare de olhar para o evangelismo e comece a orar para a sua vida de intimidade com o Senhor. Que o evangelista vai acontecer, que o evangelismo vai acontecer, sabe? As almas serão atraídas, as pessoas serão atraídas pela sua vida de intimidade com o Senhor. Se você olha hoje
para os maiores evangelistas que já passaram sobre a terra. Todos eles falam e compartilham da mesma coisa, que a vida de intimidade deles, eles passavam muito mais tempo tendo intimidade com o Espírito Santo do que no campo, do que fazendo a obra. John Wesley tem uma frase dele, eu acredito que seja de John Wesley, se eu estiver errado me perdoa, mas eu acredito que seja dele, que ele fala que ele vai para a praça para que as pessoas vejam ele queimar. E as pessoas são atraídas porque eles querem ver ele ser queimado. Esse queimado que ele está falando é o tamanho da intimidade que tinha com o Espírito Santo. Então, exatamente. Antes de número, quando a gente tem esse pensamento que os frutos são ganhar almas, nós se tornamos uma igreja focada em números. E quando nós nos tornamos uma igreja focada em números, nós esquecemos que são pessoas. E aí nós esquecemos que o Senhor diz para nós fazermos discípulos, não convertidos. Nós paramos de cuidar das pessoas, porque nós estamos focados em ganhar mais pessoas. Nós nos esquecemos de fazer a única coisa que o Senhor nos deu na grande comissão. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Isso demanda tempo e relacionamento, sabe? E se você está desanimado e você pensa que sua vida espiritual não está andando, que você não está manifestando os frutos do Espírito, foca apenas em Jesus. Tá? Não tenta de obedecer mais, não tenta de ser um bom cristão, tá? Porque por seus próprios obras, por seu próprio esforço, você não vai conseguir. Coloca todo o seu esforço em Jesus. E quando eu falo isso, coloca seu esforço em Jesus, quer dizer que vai requerer muito esforço, tá? Você vai ter que levantar cedo, você vai ter que tirar tempo para oração, tá? Comunhão com Jesus, falar com Ele como amigo, né? Conhecer Ele, né? Essa é a vida eterna. Sabe, a Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 2, e essa aqui é a vida eterna, que conhecem a Ti, o único Deus de Jesus Cristo, quem você enviou. Então, é você conhecer Deus e Jesus, tá? E como resultado, você vai ver que você vai querer obedecer. Vai ser uma coisa natural. Deus vai colocar o desejo no seu coração, o querer de você obedecer a Ele. Tá? Uma coisa também que queria compartilhar sobre frutos. É importante que as pessoas entendam isso, porque logo que uma pessoa se converte, eles acham que logo se batizando que eles vão ser tipo cristãos perfeitos. Nunca vão errar, nunca vai cair em pecado. Lembra? A Bíblia nos compara a árvores. Quanto tempo demora para uma árvore gerar frutos? No natural. Bastante tempo. Depende da árvore, ela vai levar alguns anos para conseguir dar o fruto. Então, é por isso que, você lembra a parábola de Jesus sobre o semeador, né? Aquele semente que caiu em bom solo bom, né? Disse que gerou frutos com paciência, diz em Marcos, né? Com paciência. Isso quer dizer que a gente tem que ter paciência. Tá? A gente tem que confiar no processo, que é focar em comunhão com Jesus. Seja consistente em isso. Tá? Sabe, quando eu dou aulas de inglês, eu sempre falo para meus alunos, porque às vezes eles estão assim por muito tempo fazendo aulas e eles se sentem, mas não progredi e tal. Olha, não foca nos resultados. Você vai focar em ser consistente. Exatamente. Em ter contato com o inglês diariamente. Tá? Então, seu trabalho, falo para eles, seu trabalho vai ser assiste coisas em inglês, assiste uma música em inglês, conversa o máximo possível, continua com suas aulas. Eu garanto que com o tempo você vai melhorar, você vai ver progresso, mas você não pode desistir. Aqueles alunos que desistem é porque a primeira pergunta que eles fazem para mim, quanto tempo para eu ficar fluente?
Eles querem ficar fluentes em 6 meses. Well, demora para uma pessoa adquirir uma idioma nova, tá? E é assim a vida cristã. Tem que ter paciência, tá? E tem que estar, assim, tem que estar tempo para esse fruto ser gerado. E vai haver um tempo que você talvez você não vai ver nada, mas isso não quer dizer que você não está crescendo. Se você está ligado a Jesus todo dia, falando com Ele, abrindo seu coração, falando como um amigo, eu garanto que com o tempo esse fruto vai vir, tá? E esse fruto vai permanecer também, tá? Exatamente. Vai permanecer. Exatamente. E lembrando que a principal função do fruto é demonstrar que a árvore é saudável. Cara, é isso, sabe? Assim, uma árvore boa, ela vai dar bons frutos. Uma árvore ruim vai dar maus frutos. Então, nossa função como cristão é, de fato, dar tempo às coisas. A palavra diz que existe tempo para todas as coisas. Tem até um versículo aqui, que enquanto você falava, eu lembrei dele, que está lá no Velho Testamento. Levítico 26 já fala sobre isso. Levítico 26, 3 e 4 diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Cara, aqui a palavra é muito clara. Lá no Velho Testamento já está falando sobre árvore. Que existe o tempo certo. Então, saiba esperar e confiar no Senhor. Sabe? Eu tenho palavras que eu recebi da parte do Senhor quando eu tinha 15 anos. Isso fazem 13 anos que eu recebi essa palavra e ela ainda não se cumpriu na minha vida completamente. Exato. Assim como o próprio povo esperou 40 anos no deserto para, de fato, desfrutar da bênção de entrar na Terra Prometida. Então, querido, saiba dar tempo às coisas. E entenda que o maior fruto que você pode gerar na sua vida é ter intimidade com o Espírito Santo e com Jesus, principalmente, para que eles possam gerar o fruto do Espírito em você. Porque nós não podemos gerar nada. A própria palavra diz que sem Jesus nada nós podemos fazer. Então... E lembrando também que, querendo ou não, todos nós somos árvores. Ou você está dando frutos ruins, maus, ou você está gerando frutos do Espírito, tá? Exatamente. De qualquer forma, a gente vai dar frutos, tá? Então, assim, você já comeu assim uma fruta assim podre? Já. Então, se uma pessoa fica comendo fruto podre, a pessoa vai ficar doente, né? Então, assim, de alguma forma porque Jesus falou, uma árvore má vai dar má frutos, uma árvore boa vai dar bons frutos. Então, todos nós estamos gerando frutos, tá? Só que a questão é, ou você vai deixar que o Espírito Santo flua em você e você vai gerar bons frutos, ou você vai oferecer frutos podres para as pessoas à sua volta, né? E as pessoas vão ficar doentes, né? Ou você pode deixar que o Espírito Santo tenha comunhão contigo e você vai ser uma árvore de vida, né? Como uma árvore de vida. Tá? É a mesma situação do Éden, né? Você tem a árvore do bem e do mal. Quem come dessa fruta, dessa árvore, gera morte, né? Mas também nesse mesmo jardim tinha a árvore de vida também, né? Então todo dia a gente tem que escolher, né? Ou eu vou ser a árvore do bem e do mal, ou eu vou ser a árvore da vida. Exatamente. Exatamente. Então é algo muito profundo, gente. Acredito que isso que a gente falou um pouquinho aqui vai ajudar vocês a entenderem e tirarem esse peso das costas de vocês. O Senhor, ele não te cobra por ganhar almas para ele. Porque se essa fosse a principal desejo do Senhor, ele mandaria os próprios anjos para pregar por ele. Na verdade, o desejo do Senhor é que nós venhamos ter uma vida de intimidade com ele, a ponto de que nossa vida gere os frutos dele e as pessoas sejam atraídas por isso. O caminhar de Jesus sobre a terra é marcado por esse mover, onde o fruto era gerado através de Jesus e as pessoas eram atraídas por ele. Então, que nós venhamos atrair as pessoas para estar perto de nós, com um fruto bom, como o Marcos falou, e não como um fruto podre.
sabe? As nossas atitudes, elas têm que fazer com que as pessoas sejam atraídas a Jesus. É isso. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está querendo dizer isso, cara, as pessoas precisam ver Cristo quando olharem para você. E as pessoas só vão conseguir ver Cristo quando olharem para você, quando os frutos que você manifestar sejam os frutos de Cristo. Exatamente. E não os seus próprios frutos. Exatamente. E eu lembrei do versículo que Jesus fala assim, ó, que nisto que o mundo saberá que vocês são meus discípulos, quando vocês amam um ao outro. Então você vê que como que a gente vai evangelizar o mundo, cara? Amando um ao outro, cara. É os 2 mandamentos, né, mano? É os 2 mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Só que para cumprir o segundo, você precisa cumprir o primeiro. Você não consegue amar o próximo se você não amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é o maior testemunho. Ele falou, o mundo vai saber. Eles vão saber que vocês são meus discípulos quando você muda sua atitude um com o outro. Quando você ama um ao outro. Exatamente. Né? E esse versículo foi chave para mim, porque no Adventismo eles me ensinavam de que o grande testemunho à igreja, ao mundo inteiro, ia ser o 7º dia. Né? Mas você não acha isso na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus falou que o mundo vai saber que nós pertencemos a Jesus quando amamos um ao outro. Isso vai ser o sinal. Né? Cara, é verdade. Então é isso, gente. Eu acredito que, não sei se o Marcos tem mais algo a acrescentar, acredito que da minha parte era isso. Basicamente foi isso. Então, que nós possamos nos focar em ter uma vida de intimidade com Cristo, e porque a promessa será cumprida. O Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que nós permanecermos dele, nós daremos muito fruto, nós daremos muito fruto. E que se a árvore dá muito fruto, é porque existem muitas pessoas com fome. Então, que a gente venha dar muito fruto para alimentar muitas pessoas. Aí sim, o nosso fruto vai servir como alimento àqueles que têm fome. Por isso que a palavra diz, de comer aquele que tem fome. Então, de fato, nós precisamos dar bons frutos. Amém? E tire esse peso. Pare de achar que você precisa ganhar pessoas para Jesus. E comece a viver como Cristo quer que você viva. Tenha o caráter de Cristo. E as pessoas serão atraídas pela sua vida. Então, acho que esse é o maior evangelismo. Amém? Amém. Então é isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com alguém. Se de fato isso fez sentido para a sua vida, assim como fez para a nossa, e você sabe de outras pessoas que também se martirizam ou se cobram muito em gerar vidas, compartilhe com ele esse vídeo. Tenho certeza que vai livrar muitas algemas de pessoas que estão focando no lugar errado, estão fazendo bolo de chocolate para Deus, sendo que Deus nem come bolo de chocolate. Já viu essa história? Então, é mais ou menos isso. Pare de fazer o que o Senhor não quer, só porque nós fomos ensinados assim. Comece a refletir na palavra, que é o que nós mais incentivamos nesse canal. Reflexionando, reflita na palavra. De fato, medite nela e entenda o que ela quer te ensinar. Então, você aprendeu mais uma hoje. Dê os frutos do Espírito e as pessoas serão atraídas até você. Amém? E lembrando que Jesus falou assim, permanecer em mim, eu em você e você dará frutos. Então, faz o que Jesus falou, permaneça somente nele. É a promessa que você dará frutos. Exatamente. Então é isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com quem você quiser e deixa nos comentários algum tema que você queira que a gente fale nos próximos vídeos aí. Beleza? Isso aí. Beleza. Até mais.